Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos apresentar o cálculo então da ponte com duas vigas retas em concreto armado, né? Agora nós vamos focar exatamente nesse caso e nosso objetivo vai ser o cálculo da viga principal, né? Como vocês sabem, a ponte com duas vigas retas é aquela que tem uma laje, como vocês estão vendo aqui, apoiada em duas vigas, né? Nós apresentamos aqui uma formulação de pré-dimensionamento das dimensões dos elementos estruturais de forma a definir, né, a seção transversal da ponte, né, que foi o objeto do primeiro trabalho, né, que vocês elaboraram uma forma, né. A proposta então desse capítulo aqui no vídeo de hoje é montar a carga permanente, né, quais as cargas que vão atuar nessa viga principal aqui da nossa ponte, ok? Então a seção transversal, você tem auxílio de uma planilha envoltória que tem uma aba delas lá que vai tratar justamente do pré-dimensionamento e posteriormente também vai cuidar da formação, tá, da carga permanente, né, da nossa viga principal, que é o assunto que nós vamos ver hoje. Bom, então uma vez definida a seção transversal, né, nós podemos, então, esse é o desenho básico, né, que nós vamos partir, temos aqui a parte concreta, o revestimento, guarda-rodas, etc, né, a seção transversal, que é o primeiro desenho de forma, né, que a gente faz, a partir do qual depois a gente gera a planta baixa, né, o corte horizontal, seção horizontal e depois uma seção longitudinal. Bom, então a carga permanente da nossa viga, né, que a gente está estudando aqui essa seção, então há normalmente uma simetria. Então as cargas que vão vir para essa viga vai ser as mesmas cargas que vão vir para essa outra viga aqui em termos de peso, né? Na verdade, então, como uma simetria, metade do peso, né, da ponte vai descarregar sobre essa longarina e a outra metade vai naturalmente descarregar sobre essa longarina aqui. É esse o modelo, né? Porque a laje, né, essa é a característica desse modelo, a laje ela não está apoiada nas vigas transversais, né? Como a gente viu, as vigas transversais não servem de apoio para a laje, não estão monoliticamente ligadas pela laje, né? Estão separadas, né? Como a gente pode ver aqui claramente, né, nesse desenho que a gente gera da seção transversal, é esse espaço aqui, justamente mostrando que as transversinas só se ligam na longarina. Portanto, o modelo de distribuição de carga da laje, né, é um modelo de como se fosse um segmento biapoiado com extremidade em balanço, né? A laje está aqui em balanço, apoia nessa viga, depois ela passa, tem um vão central, se apoia nessa outra viga e depois tem mais um trecho em balanço. Então é como se fosse um sistema isostático, né? É nele que nós vamos se basear. Então se é um sistema isostático, né, e é simétrico, então obviamente metade do peso vai vir para essa longarina e a outra metade vai vir para outra longarina. É isso que a gente vai ver ao montar a carga permanente agora aqui. Então nós temos uma seção longitudinal aqui, mostrando no caso de uma ponte, né, que tem aqui extremidade em balanço, o apoio, né, e duas transversinas no vão, né, e a simetria está aqui. Normalmente o que a gente faz? A gente divide o vão em 10 partes, tá? Então aqui está meio vão, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, né? Que a outra parte também estaria dividida em 5 partes. E o balanço a gente divide em duas partes, né? Então, criando então a seção 1, a seção 2 e a seção 3 justamente aqui em cima do apoio. Tá certo? Então são essas seções que a gente está vendo aqui. Estamos pegando um caso de uma ponte que tem 20, assim só para exemplo, uma ponte com 20 metros de vão. Então o afastamento aqui vai ser 2 metros, né? 2, 2, 2, 2, que é o vão dividido em 10 partes. E aqui o balanço de 5 metros dividido em 2 fica 2,50 com 2,50. Então tem uma seção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? A gente estuda só essas 8 seções, que a seção 9, por exemplo, estaria aqui, ela vai ter esforços, né, igual da seção 7, né? Por causa da simetria, que é uma simetria de carga e de geometria. Então aqui tem a planta baixa, também como vocês já viram, está aqui a projeção da nossa longarina, né, com seus alargamentos, tá? As vigas transversais, etc., as mísulas das lajes, etc. Bom, então se a gente for isolar esta viga aqui, que é a viga principal, aqui está desenhado meio tabuleiro, exatamente, né? Então nós vamos ter uma viga que tem um balanço de 5 metros, que é o esquema estático dela, né? Tem um balanço de 5 metros.
e tem um vão de 20 e mais outro balanço de 5 metros, né? Nós estamos vendo aqui a estrutura simétrica. Quais são as cargas que vão atuar aqui, pessoal? Então, o peso da laje, revestimento e guarda-roda é um peso contínuo, né? E o próprio peso da viga, né? Essa parte em que ela não, considerando só a parte sem o alargamento dela. Então, isso gera uma carga por metro, que é essa carga G1 aqui, ó, que está uniformemente distribuída. Vamos ver que isso aqui vai ser calculado pelo peso da laje, o peso do guarda-roda, peso do revestimento e peso da própria viga, né? Que seriam os elementos que se mantêm contínuos de fora a fora, né? De uma extremidade até a outra. Por isso gera essa carga uniformemente distribuída. Depois, pessoal, aparece uma carga triangular aqui, G2, justamente porque a longarina ela tem esse alargamento nesse trecho. Então essa carga G2 vai ser uma carga triangular que vai estar correspondente aqui aos trechos do alargamento, né? Então a viga vai sofrer um alargamento, esse alargamento cresce linearmente, por isso que a carga é uma carga também que cresce linearmente, seria, portanto, gera essa carga triangular que aparece aqui em cima desse apoio, exatamente nas dimensões do alargamento, né? Tanto desse lado como do outro lado, que o carregamento também de carga permanente vai ser absolutamente simétrico, né? Bom, depois nós temos as cargas concentradas, que vão ser os pesos, né, das transversinas. Então tem uma transversina aqui, vai aparecer GTV, que é o peso da transversina do vão. Do outro lado também, que tem a simetria dela aqui. Temos a transversina do apoio, então vai aparecer o GTA, que é o peso da transversina do apoio. E finalmente, nas duas extremidades, aqui na ponta do balanço, né, está pendurado todo aquele sistema, cortina, ala, placa de transição, né, aterro sobre a placa. Então nós vamos ter que calcular todas essas componentes, e tudo isso vai vir para a ponta aqui, né, vai vir para essa ponta da viga, né, que a gente está chamando de GC, que seria o peso da cortina, e mais todos esses anexos, né, ala, a reação da placa de transição. Então normalmente vai ser uma carga mais elevada aqui na ponta desse balanço. Então esse é o esquema estático, né, da carga permanente que a gente vai ter que calcular. Bom, na sequência da planilha envoltória, né, que tem esse cálculo aqui do pré-dimensionamento da seção, ela prossegue então auxiliando a gente a achar essa carga permanente, mas a gente tem que alimentar com algumas informações, né? Então, por exemplo, a primeira, o cálculo do G1, né, a gente tira a área de meio tabuleiro, né? Então pega lá no desenho e separa a área de meio tabuleiro, veja que foi tirado aqui o guarda-roda, né? Aqui a metade do vão central, aqui o balanço e aqui a viga. Então acha essa área, nós vamos poder usar isso aqui, podia tirar pelas dimensões, né, essa área, formando aqui retângulos e trapézios, etc. Mas modernamente é bem mais simples a gente usar o próprio AutoCAD, né, pegar essa figura no AutoCAD e trabalhar na escala adequada e pedir o valor da área, né? Então, por exemplo, aqui deu uma área de 2,29 nesse exemplo, a gente traz para cá, e depois nós vamos ter a área da pavimentação, tá? Então essa área de meio tabuleiro é de concreto, então deve ser multiplicada pelo peso específico do concreto, vocês sabem que é 25 kN, né, por metro cúbico. Então essa área vezes o peso específico vai dar a contribuição do peso de concreto. Depois tem a área da pavimentação. Qual é essa área de pavimentação, né? É exatamente vindo só até aqui a metade, né, essa espessurazinha de pavimento aqui, ó. Normalmente ela é 7 centímetros, né, vezes meia placa, meia laje. Por exemplo, aqui seria 5 metros por 0,07. Então essa área dá para o revestimento, tem espessura de 7 centímetros, é o usual, né? Bom, então você põe a área de pavimentação aqui, e aí ele vai multiplicar pelo peso específico dessa pavimentação, tá? Que normalmente se adota 24 kN por metro cúbico, tá? E aí você tem a contribuição do concreto e a contribuição da pavimentação. Tá faltando o que ainda? Tá faltando o peso do guarda-roda, tá? Então você pode tirar o guarda-roda também de concreto, claro. Poderia tirar a área do guarda-roda e multiplicar, né, pelo peso específico. Mas isso, normalmente a gente já tem esse valor padronizado, que o guarda-roda tem as suas dimensões padronizadas pelas normas, né, do DENIT. Então ele pesa, normalmente se adota 6 kN por metro, né, que seria
que seria 600 kg, né, por metro, né, mais ou menos, tá certo? Então, o G1 para esse caso aqui, né, ficou 71,65. A gente pode até checar aqui se está tudo ok, né, esse resultado, né, com a nossa calculadorazinha aqui. Então, você seria o caso de 2,29, que é o concreto, multiplica por 25, tá? A área de pavimentação é 0,35, vai multiplicar por 24, tá? E soma, né? E mais os 6 kN do guarda-roda. Então, exatamente, ó, 71,65 kN por metro. Que carga é essa? É essa carga aqui uniforme, tá? Bom, vamos passar agora para ver quanto que é o G2. Que é a carga do alargamento, ó. Então é esse alargamento aqui. Como é que a gente pega? A gente pega o valor máximo dele, que o G2 é esse valorzinho máximo aqui. E ele vai caindo linearmente para zero, né? Então como que a gente acha esse valor máximo? A gente tem que pegar nessa seção aqui, essa areazinha aqui, ó, do alargamento. Que a seção tem 40 e vai passar para 80. Então quanto que aumentou? Aumentou esse trapéziozinho que a gente tem aqui, ó. Então, se a gente calcular a área desse trapéziozinho, que é o que é feito aqui, ó, a área do trapéziozinho deu 0,65 metro quadrado, é só multiplicar por 25, né? Então, nós teríamos 0,65 vezes 25, dá exatamente 16,25 kN por metro. Que é quem? É essa carga triangular aqui, ó. Essa carga triangular aqui. É o máximo dela aqui, né? Ela tá no alargamento. E ela vai até onde? Até o fim do alargamento, né? Vai zerar aqui no final do alargamento, que a gente colocou aqui com duas seções. Então vem até 4 metros para cá e vem até 4 metros para o outro lado, caindo aqui numa posição que não coincide com uma seção, né? Porque aqui tem 2,5, teria que colocar aqui mais 1,5, né? Para cá, tá? Vai ficar a 1 metro então da extremidade da viga aqui, ok? Então a mesma coisa lá do outro lado. Bom, depois vem o peso, né, das transversinas. A transversina do vão, pessoal, ela vai ter uma dimensão de 0,25 por 1,48 nesse exemplo. Onde é que a gente veria isso? Ó? Aqui na elevação, está aqui a transversina do vão. Ela não está cotada aqui, né, mas é 25 centímetros por 1,48 nesse caso aqui, tá? Então 0,25 vezes 1,48, 5,60 seria, nesse caso da transversina do vão, pessoal, ela está vindo daqui para cá, né? De uma face, nesse caso a transversina do vão é na região que não tem mais alargamento. Então quanto que é a dimensão? Ó? A dimensão aqui, ó, é 0,40, certo? Que é esse aqui, mais 0,90, mais 1,5, que eu vou até a metade, e multiplico por 2. Então deu 5,60, tá? 5,60 é o comprimento total da nossa transversina, comprimento interno aqui, né? De face a face da viga, das duas vigas principais. Então é isso que está colocado aqui, ó, 0,25 vezes 1,48 e o L é 5,60. Só que vai metade de cada peso desse para a viga principal. Então o que deve aparecer aqui deve ser 0,25 vezes 1,48, tá? Vezes 5,60 é o volume, vezes 25, que agora eu tenho o peso, e divido por 2, 25,9 kN, tá? Então vai ser esse 25,9, aparece aonde? Aqui é o GTV e o GTV, tá? A mesma forma a gente vai fazer agora para o GTA, que é o peso da transversina do apoio. Só que a transversina do apoio, pessoal, ela vai estar interna aqui, né? Porque no apoio está com alargamento. Então, quanto que vai ser o comprimento dela? Vai ser 90 com 90 dá 1,80, mais 3 é 4,80, né? Então, ela tem um comprimento de 4,80. A gente vier para cá, ó, exatamente, ó. 4,80 de comprimento, tá? 0,30, ela é 30 centímetros por 1,58, que ela está indo até o fundo da viga, tem mais 10 centímetros. Tá certo? Então, de novo, né? Quanto que seria essa carga? Vai ser 0,30 vezes 1,58, que é a área. Comprimento 4,80
vezes 25, que é o peso específico do concreto, divide por 2, 28,44 kN. Tá certo? Então é isso que é colocado aqui. Bom, agora a última, então essa carga, né, tá entrando aonde? Em cima do apoio. Essa é uma carga que não dá esforços, né, na viga, porque ela está entrando diretamente no apoio. Mas ela dá reação de apoio, né? Ela é importante na contribuição da carga que vai para o aparelho de apoio, que vai para o pilar, que vai para a fundação. Mas para a viga ela realmente não vai produzir nenhum esforço aqui, tá? E finalmente aparece uma carga um pouco mais trabalhosa, vamos dizer, de ser determinada, que é esse G índice C, que é o peso da cortina, né? Porque ele se divide em várias porções aqui, né? Então, primeiro, o GC1 é o peso da cortina propriamente dito, tá? Então, o peso da cortina, a gente vai pegar essa cortina, como a gente viu nos desenhos, ela tem uma altura variável, tá? Ela vai ter uma altura variável, porque ela acompanha, né, o abaulamento, né, da seção transversal. O que a gente faz é pegar uma seção média, tá? Pega essa seção média aqui, tá? Tem a área dela, vezes, né, a distância dela total, ou meia distância, se eu quiser aqui, ó, meia distância, tá? Metade do tabuleiro, né? Ela vem até aqui. E aí, vê esse peso e divide por 2. Seria essa primeira parcela aqui, que a gente está chamando de GC1. A segunda parcelazinha que aparece aqui é o peso de aterro sobre o dente, porque existe um dentezinho inferior aqui, né, que a gente faz para melhorar a estabilidade do aterro interno aqui, e aí fica montado em cima desse dente uma parte do aterro. Então é só calcular essa areazinha aqui, tá? E multiplicar pelo comprimento, né, que é o que seria o comprimento entre alas, tá? E dividir por 2, que vai metade, né, para cada viga principal. Então, aqui seria o peso desse aterro aqui sobre o dente, dessa segunda parcela. E aqui você pode usar o peso específico do solo, 18 kN por metro cúbico, tá? Então, aqui nesse caso deu 18,36 kN. A terceira parcela é a placa de transição. Então, a placa de transição, ela tem o peso dela em concreto e mais 30 centímetros, né, de pavimentação em cima dela, tá? Então, normalmente se usa o peso em concreto, com seu peso específico de 25 kN por metro cúbico, e mais o peso de terra considerado 18 kN por metro cúbico. Agora, esse peso, pessoal, o que vai acontecer? A gente, né, também aqui, nós só vamos ter meia placa de transição, né? Vamos calcular, porque cada apoio, né, talvez a gente possa ver melhor aqui pelo nosso desenho do nosso exemplo aqui, né, ele tem duas placas de transição, né, vamos mostrar aqui no desenho aqui, ó, duas placas de transição. Então o peso, na verdade, o que vem para essa longarina aqui, né, é só o peso de uma dessas placas aqui, tá? Na verdade, o peso dela dividido por 2. Por que é o peso dela dividido por 2? Porque, né, o que acontece, né, a placa está apoiada na ponte e no aterro, tá? Então é o peso dela próprio mais o peso de pavimentação em cima dela, que a gente considera 30 centímetros, e aí divide por 2. Por quê? Porque metade vem para a ponte, metade vai ficar teoricamente apoiada em cima do aterro de acesso, tá certo? Então essa é a parcela, né, GC3, que é a parcela mais importante, uma das parcelas mais importantes aqui, que é da placa de transição. E finalmente o GC4 vem o peso da ala, né? Como a gente sabe, nós temos as 4 alas, 1, 2, né, 3 e 4. Então essa alazinha vai caminhar e descarregar nesse ponto aqui, né? Na ponta essa ala vem para cá. Então tem que calcular o peso da ala toda e somar as outras parcelas que a gente vê. Então isola aqui a nossa ala, que é essa região aqui, calcula o volume de concreto dessa ala, né? Incluindo a parte do guarda-roda e dá para cá uma geometria que ela tem aqui, né? Que a gente está vendo aqui a seção transversal dela. E aí a gente soma, né, aquelas parcelas, né, que a gente já vinha colocando aqui, seria o GC4,
e aí soma, temos a carga total, aqui no caso 325,36 kN, né, que seria o G índice C. Tá certo? Com isso complementa, né, toda essa carga aqui que a gente viu. Tá certo? Nós vamos fazer então agora no próximo vídeo um exemplo numérico, né, partindo daquele nosso exemplo que nós já montamos na sala de aula, né, e vamos montar como seria o nosso carregamento, né, de carga permanente, tá, para o exemplo, tá, que a gente está vendo, ok?